TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No programa Centros de hoje, um tema que você certamente ou conhece ou já ouviu falar, a astronomia. Em 1 minuto, depois do intervalo. Primeiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema é um tema que, a princípio, conhecido por todos, vamos ver se isso é verdade, que é a astronomia. Para falar sobre astronomia, nós convidamos 3 professores de física. Nossa primeira convidada é a professora de física, Sônia Gonzatti. Está aqui no programa Centros também conosco para falar sobre astronomia e não astrologia, a professora Eliana Borragini. E completa a nossa equipe de discussão o professor de física Werner Hettinger. Muito obrigado aos senhores e às senhoras pela presença aqui no programa Centros de hoje para a gente falar de um tema que eu domino amplamente, mas não sei nada. Acho que eu e a população de forma geral, a astronomia. Vamos começar pelo começo, então, até para que a gente possa pontuar um pouco por que a gente trouxe o tema aqui para o programa com a professora Sônia Gonzatti, porque a Univates desempenha algumas atividades com relação à astronomia, certo, professora? Então, vamos falar um pouquinho, então, como é que começou, da onde é que surgiu o interesse aqui na Univates de se trabalhar um pouco com o tema e se oferecer cursos, enfim, ter essa relação com a comunidade e expor esse tema, que é um tema, me parece, muitíssimo interessante. Obrigado pela presença. Obrigada, a gente cumprimenta a todos. Acho que é importante iniciar dizendo que a gente tem um projeto de extensão em astronomia na Univates, que é o Desvendando o Céu, que começou em 2009 e ele segue desde lá ininterruptamente. Mas anterior a isso, já havia uma tradição institucional de trabalhar com astronomia, né, principalmente o trabalho do professor Werner Hettinger e do professor João Batista Harris. Então foi na época que a gente construiu o observatório, adquirimos um telescópio, então já tinha uma certa caminhada, uma estrutura. Sim. E por que trabalhar com astronomia? Porque, primeiro que é uma área que encanta muitas pessoas. Como você disse, se as pessoas sabem muito, é amplo, mas não sabem no detalhe. Então, está envolvido desde uma questão de gosto, de contemplação do céu. Geralmente é um tema que mobiliza as pessoas, tentar entender o que estão vendo. Mas, para além disso, dessa atitude contemplativa do céu, tem a parte que a gente pode potencializar o conhecimento. Quer dizer, o que analisar o céu, observar o céu pode nos dizer em termos de conhecimento e de ciência, né? E é isso que mobilizou tanto, e a astronomia é uma das ciências mais antigas, porque através dela acho que a gente tem muitos campos de pesquisa hoje, mas é através dela que se tenta responder algumas questões e elas ainda estão em aberto, né? De onde viemos enquanto espécie humana, para onde vamos, estamos realmente num universo ou temos multiversos, estamos procurando ou não, temos outras formas de vida inteligente. Então esses questionamentos que envolvem um pouco a essência, a origem da gente, as condições da Terra para abrigar a vida na forma que a gente conhece, são temas muito fortes e que mobilizam essa construção de conhecimento. Sim. E enquanto projeto de extensão, então, é uma área de conhecimento que envolve outras áreas, precisa de física, envolve a biologia, envolve aspectos históricos. Se a gente olhar, por exemplo, as grandes navegações que ocorreram, o céu foi um referencial importante para os navegadores se localizarem e saber onde é que eles estavam chegando, entender que a Terra é redonda, que isso hoje é uma informação talvez trivial, todo mundo aceita isso, mas no fundo não compreende muito. Mas assumir essa ideia para poder se mover no mundo, tudo isso faz parte desse campo. Então tem muito potencial para a gente descobrir e levar a cultura geral às pessoas. E a ênfase do nosso trabalho, especialmente então enquanto projeto de extensão, é a divulgação científica, é tornar o conhecimento cada vez mais acessível a todos os cidadãos, e a outra ênfase é contribuir
com a inserção da astronomia das escolas. Então a gente tem um trabalho forte também com o ensino de astronomia. Perfeito. Comentaste, uma das primeiras questões que tu falaste foi o fato de que a astronomia é uma das ciências mais antigas. Portanto, um estudo já certamente com muito material, um enorme material disponível para quem se interessa. No contexto das universidades, de repente nós estamos aqui com 3 professores de física, né? Ela fica resguardada a áreas específicas e de repente ela possa ter até uma amplitude que hoje não se observa tanto. Poderia se afirmar isso, de repente é o pessoal da física que mais se interessa por ela, mas na verdade ela teria condições de suportar outras áreas com mais força, daria para se fazer essa afirmação? Digamos assim, olha, cursos de astronomia no Brasil são muito poucos. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 apenas. E os astrônomos profissionais do Brasil, na verdade, a maioria deles são físicos, né, que se especializaram nesse ramo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui, tem o curso de física, dentro do curso de física tem cadeiras específicas de astronomia e tem um grupo de pesquisa muito grande em astronomia dentro da Universidade Federal. Mas esse grupo fica dentro do Instituto de Física da URGS. Né? E isso acontece em diversas universidades. Então, normalmente quem acaba, né, se especializando na astronomia, onde não tem cursos específicos de astronomia, são os físicos. São os físicos. Isso. Muita gente entra no curso de física por causa da astronomia, desse encantamento e tal. Certo. Tive vários colegas na época de estudante, o Werner era um desses, inclusive, que eu saiba, né, que gostava muito da astronomia e acabou indo fazer física por interesse nessa área. Então, Werner, teu interesse na física começou pelo céu? Sim, na verdade toda pessoa, toda criança já desde pequeno gosta de olhar para o céu. Todo estudante de física, toda criança tem uma lunetinha em casa, muitas vezes ganha de presente no Natal, então a pessoa já começa desde pequeno olhando a Lua, os planetas e tem curiosidade, né? Então, daí vem a importância desses cursos de extensão que a gente ministra, né? Que muitas pessoas vêm com o interesse e buscam um maior conhecimento, uma informação complementar. Foste o precursor, o coordenador precursor aí na oferta dessas atividades aqui na Univates. Em que ano começaste aí? Eu comecei junto com o professor João Batista, que atualmente não está mais aqui na instituição. Começamos no ano de 1996. Na verdade, em 1994, a Univates já foi com 2 ônibus para Lages, Santa Catarina, fazer a observação do eclipse total, que foi um grande eclipse total que ocorreu no Brasil, que era visível naquela faixa em Santa Catarina, naquela faixa do Brasil. Então a gente foi com 2 ônibus, com alunos lá observando, tiramos fotos do eclipse. E então aí eram alunos de nível médio também da graduação, do Ciências Exatas. E depois foi criada a disciplina de astronomia, do curso de Ciências Exatas. Ela ocorreu a primeira vez em 1996. Ainda ocorre? Ela é uma disciplina eletiva. Então ela não tem um período fixo para ocorrer, mas ela ocorre também eventualmente. E ali são abordados vários assuntos, né, dentro do possível nessa disciplina de um semestre. Né. Os alunos podem ter essa iniciação. E aí fazem as atividades aqui no prédio 12, onde já tem um telescópio, enfim. Sim, esse telescópio a gente conquistou, esse espaço também foi, o observatório foi proposto na época da construção do prédio 12, então a gente sugeriu que no terraço, que é uma área livre do prédio 12, fosse reservado um espaço para a instalação do telescópio e uma sala de apoio para guardar os materiais. Então, um lugar bastante favorável para fazer observações, porque a gente está num bairro com pouca iluminação, pouco acima das luzes da cidade. Antes de haver o observatório, a gente fazia excursões com alunos até pontos próximos da cidade. Por exemplo, o lugar preferido era o Bar Montanha,
onde era uma região mais escura da cidade. Hoje em dia já tem muita luz também lá, então a gente combinava com os alunos, cada um ia com o seu carro, a gente se encontrava lá para fazer observação. Então hoje em dia ficou mais fácil com o observatório aqui no prédio 12. É mais prático, a gente só se dirigir da sala de aula até o prédio 12, observar alguns fenômenos, depois a gente volta. Tu ministras tu que ministras essa disciplina? Sim. Tem mais algum outro professor que dá essa disciplina? A professora Sônia poderia Professora Sônia dar também? já. Eu poderia, mas eu Sim. não cheguei a ministrar. A Tá. professora Harris, acho que chegou a ministrar uma vez também, né? Também trabalhou com essa disciplina eletiva. Interessante, né? Professor, é a tua experiência com astronomia? Na verdade, a minha área é ensino de física, né? E esse projeto de astronomia, então, essas ações que o professor Werner estava citando, são ações que foram sendo construídas e inicialmente eram bastante esporádicas, né? Ah, vai ter a disciplina de astronomia ou tem algum fenômeno celeste para observar, então vamos fazer um grupo de observação. Então, sempre chamou muito a atenção. Em 2009, com o advento, né, da comemoração dos... Era 500 anos, Sônia, me ajuda aí. 400 anos. De que Galileu utilizou a primeira luneta para observar o céu. Tá. Então, era um ano comemorativo e naquele ano surgiram vários incentivos para projetos em educação em astronomia. E foi então que foi proposto aqui esse projeto de extensão dentro da instituição. Tá. Iniciando, então, pelas propostas do professor Werner, professor João Arres, eu acho que a Sônia já participava. Sim, eu coordenei o projeto com o CNPq na época. Isso. Certo. E aí, então, o projeto começou a existir no modelo, né? Eu ainda não fazia parte do grupo da astronomia, mas sempre gostei também. Sim, quem não gosta, claro, né? É uma área bonita, assim. E aí, com a saída do professor João, daí eu fui convidada para participar também do projeto e aí a gente foi remodelando, né, conforme foram sendo necessárias modificações para melhor atender as escolas, os professores, os alunos e os curiosos da região. Né? Então a gente foi remodelando nesses anos e sempre oferecendo, né, as ações e eu acho que cada vez crescendo mais, né, o número de pessoas que têm sido atendidas dentro dessa proposta. Legal. Bom, nosso primeiro bloco está chegando ao fim. No segundo bloco a gente tem uma série de imagens que vai ser interessante também a gente contextualizar a nossa conversa, mas eu quero já encaminhar a pergunta para a Sônia. Sônia, o que te interessa na astronomia? Tem muitas coisas, que, como tu já desse a primeira resposta, muitas áreas possíveis. O que tu gosta? Qual é o teu foco? Qual é o teu foco do céu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é astronomia. Sônia, a pergunta está contigo. E para ti, vamos pegar aqui, ó, perguntas pessoais. O que te interessa no contexto da astronomia? Só olhar para o céu bonito também me interessa. Mas dali tu tiras alguma informação ou tem alguma fonte de estudo que para ti é interessante. Vamos lá, na tua experiência, o que chama a tua atenção? Tudo começa com um encantamento pelo céu, né? Eu também, como aluna de física na Unisc, eu fui aluna do professor Werner, fiz curso de astronomia aqui com ele, e sempre me chamou muita atenção essa questão de entender o que a gente está observando, né? Então, até a formação de física da gente, ensino de física, a gente destaca que não somos astrônomos profissionais, então o que eu procuro é realmente aprofundar o meu conhecimento geral e entender essas regularidades que a gente encontra no céu, diferenciar planetas de estrelas, enfim, e procurar entender o que o céu nos diz também sobre as questões da Terra, então os comportamentos do nosso planeta, os fenômenos astronômicos do cotidiano, mas tudo isso muito com uma ênfase assim, o que é uma coisa muito pessoal minha de popularizar isso e de mostrar que a ciência pode ser diferente e principalmente que a ciência escolar pode ter uma abordagem diferente. Então, como discutir essas coisas, compreender as nossas mudanças climáticas,
a altura do Sol é diferente se a gente está aqui ou se a gente está no Nordeste, ou se a gente estiver na Europa agora, eles estão se aproximando do inverno, e tudo isso eu percebia que os alunos não entendiam direito e que isso poderia ser abordado de uma outra maneira. E essas coisas, assim, de conhecimento do dia a dia observacional, se a gente vai aprofundar, a origem disso está no comportamento dos átomos, no movimento do sistema Sol, Terra, Lua. E é um pouco isso, então, que a gente busca, assim, esse conhecimento básico de astronomia, instrumentação astronômica, para, junto com isso, de trabalhar esse conhecimento com as pessoas, trazer junto a questão da observação do céu, que sempre é uma coisa que as pessoas gostam muito, né? Então, me preparei também para aprender a observar o céu melhor, entender usar um telescópio, entender essas configurações, porque a gente acaba se tornando uma referência para as pessoas e eles querem saber o que está vendo, o que aconteceu, enfim, tipo, agora cometa que está passando, o que está acontecendo. Então, nesse sentido, assim, de conhecimentos gerais. Tá. Queres fazer uma observação? Não, então tá. É que eu pensei que ia fazer uma observação. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nas imagens. Então, vamos começar com as imagens. Estão as imagens no ar aí? Disponíveis? Tá, deixa eu voltar uma foto aqui. E aí, esse é o elemento central da... Primeira coisa que eu quero ver, vamos ver a Lua. O interessante aqui é que nas sessões de observação, uma das coisas mais bacanas de observar é a Lua. E de preferência quando ela não está completamente cheia, porque senão dói os olhos, é muita claridade. Né? E essa foto e a seguinte foram fotos feitas aqui com o nosso telescópio durante sessões de observação. Vou colocar a foto seguinte, então, aí tu pode também dizer a diferença. Isso mesmo. Então, na verdade, são dias diferentes, fases diferentes. Na outra, eu acho que é uma crescente, e essa aqui deve ser uma minguante, né? Então, a outra crescente quase cheia já, né? E essa aqui deve ser uma fase já minguante, assim, ou começando a minguar, né? Não no quarto minguante necessariamente. E o bacana de fazer essas observações da Lua em si é que a gente consegue ver os detalhes, obviamente que no telescópio mais detalhado ainda, onde tem montanhas, onde tem sombras, e isso observando no telescópio é muito fácil de enxergar. Que é uma coisa que a gente olha e vê aquela bola luminosa no céu, né? Mas a outra coisa é enxergar esses detalhes e ver que, na verdade, a Lua é de terra, como a Terra. Né? A Lua é terra. É uma primeira informação importante. O que a Lua pode nos dizer mais, além dos seus aspectos físicos aí? O que é importante no contexto da Lua? A Lua por exemplo, observar a Lua assim, um objeto que realmente impressiona muito as pessoas que veem no observatório, né? Ficam muito bem impressionados com a imagem da Lua. O melhor momento de observar a Lua é aquela região, como a Liana falou, de transição entre a claridade e o escuro, a região do terminador, porque a projeção das sombras é mais elevada das montanhas da Lua, né? A Lua também, como a gente viu na imagem, ela não é lisa, como se pensava antigamente. Galileu foi a primeira pessoa a afirmar que a Lua apresenta irregularidades, então tem as partes planas da Lua, as montanhas, né? A Lua foi muito importante sempre, principalmente no estudo dos eclipses. Então a Lua tem um papel importante. Nas marés, né? Vamos lembrar que isso é uma coisa que faz parte da vida de quem mora perto do mar. E a interferência da Lua é muito forte no período, na periodicidade das marés, né? Isso tem a ver com a fase lunar, a posição lunar. Não sei se é o chão de vocês, mas eu sempre quis saber... Essa é uma coisa um pouco sabida no contexto geral, a influência da Lua e tal, mas eu necessariamente eu não sei qual é a influência da Lua. A Lua para mim está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Existe, não sei se vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Que relação objetiva tem a Lua com as marés, por exemplo? A primeira influência, acho que tem que citar a influência gravitacional, né? Então, as forças de maré sobre a Terra, e que elas ocorrem não só sobre os oceanos, isso é mais perceptível, mas o efeito de maré, que é uma conjunção da gravidade do Sol e da Lua, principalmente sobre a Terra,
provoca inclusive distorção da crosta terrestre, só que numa proporção que a gente não percebe. Não consegue perceber. Mas as marés é muito forte esse efeito da gravidade, então, para explicar o efeito de maré, é um efeito físico, né? Que é a atração de massa sobre massa. Aí tem todas as outras discussões ainda, qual seria a influência da Lua, por exemplo, no ciclo de plantações, no ciclo de gestação das mulheres. E o pouco que a gente estuda nessa área aí, não tem estudos que sejam muito conclusivos a respeito definitivos. disso. Mas a gente pode dizer assim, a grosso modo, a Lua aperta a Terra? Na verdade, elas se puxam mutuamente. Tá? E aí, o que acontece para esse negócio da Terra ficar com as marés altas e baixas? Eu posso imaginar a Lua aqui e Terra aqui. Tá? A parte da Terra que está mais perto da Lua sofre mais força, né, do que as partes do lado. E isso faz puxar um pouquinho aquilo que se mexe para cá, por isso a maré sobe. Só que do lado que está mais para trás, puxa com menos força. E daí sobe por trás também. Deu para entender? Então, o que acontece? A Lua está aqui, a Terra está aqui, a água sobe para frente da Lua e para trás da Lua. Tá? E desce nas laterais. Claro que isso tem uma inércia, tem um certo tempo para isso acontecer. Bom, pelo menos já dá para ter uma ideia por que existe, por que a Lua tem certa influência sobre as marés. Isso, então massa atrai massa. Não macarronada, tá? Certo, não, matéria, né? Massa no sentido de matéria. Então a Lua é de matéria, a Terra é de matéria e essas coisas, a água também, essas coisas se atraem mutuamente com uma intensidade maior ou menor, depende da proximidade. Se está muito perto, puxa mais. Se está mais longe, puxa menos. Mas puxa igual. Uma explicação física, mas como tu colocaste, de repente ainda tem muita coisa, a resposta definitiva para todas as circunstâncias talvez seja ainda difícil. Essas outras coisas assim que a Sônia comentou, né, a respeito de plantação, muito mais a ver com a luminosidade que a Lua propicia à noite e durante o dia. Então isso tem a ver com o ciclo de insetos, isso tem a ver com, hoje em dia já não tanto, porque tem o advento da luz elétrica, não é? Mas num período em que não tinha luz elétrica, quando ficava à noite, tu ia dormir. Né? E quando tinha lua cheia, dava até para trabalhar, né? Porque ficava tão claro. Então, existe uma influência aí. A influência é muito mais nos costumes, nos hábitos, em função da luminosidade ou da escuridão. E eu diria até, Eliana, no ciclo biológico dos animais, né? Porque a dependência dessa luminosidade, então as questões de lua nova, lua cheia, que é importante. A questão dos nascimentos, um estudo que foi feito, assim, que é mais abrangente, pelo professor Fernando Lang, da URGS, ele pegou uma faixa muito grande de vestibulandos da URGS, se não me engano, durante 10 anos, e distribuiu as datas de nascimentos, e ele mostrou, nessa amostra bem grande, que não há uma maior taxa de nascimentos, por exemplo, quando é lua cheia, em comparação com as outras fases lunares. Claro que eu sempre brinco com meus alunos, se eu vou pegar a taxa de nascimentos de Sério, né, município aqui da região, nasce 2 pessoas por ano, pode dar a probabilidade das 2 nascerem na lua cheia. Mas se você ampliar a amostra, ele demonstrou, mas ainda assim não é conclusivo. E eu só queria comentar ainda a questão da Lua pela proximidade. Isso é um astro, então, pela proximidade da Terra, as suas mudanças de aparência serem muito perceptíveis, que são as fases, e o resto do céu parecia bastante estático, imutável para um observador, se tornou um astro muito importante de referência. Então, são atribuídos deuses ao Sol e à Lua. E se a gente olhar a origem do mês no calendário que a gente adota, o calendário é o ciclo lunar. Um mês lunar dura, em relação à Terra, em torno de 29 dias e meio, e é um mês. Se a gente pegar a semana, os 7 dias da semana, cada um deles, se a gente pegar do inglês, são um dia da semana para homenagear cada um dos astros, dos planetas visíveis, a Lua e o Sol. Então, a importância dos astros para a gente organizar as medidas do tempo. Isso a gente não discute, né? Mês, ano, dia, semana, está relacionado com essa capacidade do ser humano de observar o céu, entender essas regularidades e fazer do movimento dos astros uma espécie de relógio, né? Que é isso que a gente tem. Uma pergunta que talvez não tenha resposta agora, mas vamos lá. Quem é que inventou a semana
E estabeleceu isso como paradigma da nossa, enfim, da organização do nosso tempo, né? Quem eu não vou saber mesmo te dizer, mas com certeza isso veio das fases da lua. Sim, claro. Isso aí está aí. Não, é muito forte a Só se o influência dos Werner povos sabe. da Mesopotâmia, do Egito, né, Werner quer me ajudar, mas muito disso vem dessa região hoje, que é o Irã, o Iraque, ali desses povos da Mesopotâmia. Então, o estabelecimento dessa nossa divisão do tempo... Sim. A base sexagimal, inclusive, né, se a gente olhar o minuto e o segundo, 60 partes e não 100 ou 10, que dá uma atrapalhação aí quando a gente trabalha, por exemplo, base decimal, mas o tempo, essa questão da divisão do tempo em 60 partes é uma coisa que a gente herdou dessas civilizações mais antigas que faziam o quê? Sistematicamente observavam o céu e procuravam essas regularidades e criaram medidas de tempo. E hoje a gente pergunta... As crianças dizem, um dia é uma volta da Terra sobre ela mesma, né? Mas para perceber isso, essa regularidade, essas repetições, foi um longo processo. Então, calendário, inclusive a tua pergunta existem, eu não lembro o nome deles, mas são 2 americanos que estão propondo um calendário permanente, que os meses vão ter quantidade de dias iguais e não diferente como é hoje, mas a principal mudança que eles proporiam é que a data e o dia da semana não iam mais alternar. Por exemplo, esse ano o Natal vai cair numa quarta-feira. Eles estão fazendo uma proposta de um calendário que 25 de dezembro ficaria fixo sempre em quartas-feiras. E não agora alternado como a gente tem, porque eles alternariam essa contagem dos dias para fechar com a semana que tem 7. Proposta que não vinga muito, mas saiu até na Folha de São Paulo. É algo que está provocando algum debate, mas para mostrar que se para nós está tão instituído que a contagem do tempo funciona assim, na Antiguidade, na Idade Média, teve muito mexe nos calendários, com intervenção da igreja, para chegar no modelo de calendário que a gente tem hoje, que o tempo civil, ele realmente fique sincronizado com o movimento dos astros, que é o tempo astronômico. E universalizado também, né? Porque inicialmente cada povo... Claro, tinha o seu tempo. Tinha a sua contagem de tempo. Uma contagem de tempo diferente, né? Mas o povo judeu ainda, inclusive, tem uma contagem completamente diferente. Natal, os chineses também. Sim, outro calendário. O Ano Novo. Eles usam o calendário, o nosso calendário, mas eles têm o calendário deles. O número de anos na contagem deles é diferente. Por isso da pergunta, assim, quando é que se estabeleceu o calendário ocidental, né? Mas, enfim, faz tempo, o fato é isso. Acabou o nosso bloco, tá vendo? Nosso bloco corre muito rápido. Mais rápido do que o tempo ocidental aqui, o nosso tempo de minutos e segundos. Parece até que a gente está num tempo chinês, assim, anos 5.000 depois de... Depois do intervalo a gente volta para ver mais fotos e falar um pouco mais sobre a astronomia, o tempo e todas essas coisas malucas, daqui a pouquinho depois do intervalo. Terceiro bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é astronomia. Conosco, Sônia Gonzatti, Werner Rettinger, Eliana Borragini, professores do curso de Física aqui da instituição, que trabalham também com astronomia. Eu quero começar esse bloco de imediato com as imagens, mais uma foto, acho que vai ser interessante a gente observar, e contextualizar essas fotos com as atividades que estão sendo feitas aqui na instituição. Professora Eliana, essa foto fala sobre o quê? Dentro do projeto de extensão, a gente vem trabalhando tanto com formação de professores, como propiciando aos alunos das escolas, da comunidade escolar, algumas oficinas de formação. Porque muitas vezes os professores têm dificuldade em abordar esses assuntos, porque eles têm dúvidas a respeito. Então essa aqui é uma oficina em que a gente aborda as 4 estações do ano, né, que tem a ver com incidência solar, que é uma coisa que às vezes o pessoal pensa, a astronomia é só olhar para o céu onde tem estrela, né? Mas também é olhar para o céu onde tem muito sol. Sim. E a própria inclinação da luz solar e as diferenças de incidência da luz solar, que nos propiciam as estações do ano, que aqui na nossa região é bem demarcado, né? Mas não é demarcado assim em qualquer lugar do planeta. Então aqui era justamente uma oficina para demonstrar
Como é que, devido a que ocorrem essas estações aqui para nós e por que em algumas regiões do planeta isso não ocorre. Então ali as bolinhas estão representando a Terra em diferentes posições. Sim. Os né? solstícios e equinócios Exatamente, os solstícios e equinócios são o que a gente pode ver. Solstício, né, quando o Sol chega no ápice do inverno ou no ápice do verão. Equinócio é quando a gente está no intermeio, né? Na primavera ou no outono. No equilíbrio. No Esse é um tema muito interessante, né? Bastante. Pegar também a geografia. Vamos ver mais uma foto aqui, então. Aqui a gente já está indo para o último andar do prédio 12, né? Isso, esse é o nosso telescópio. Tá. E aqui nós estávamos já... Essa é já uma foto antiga, já deve ter pelo menos uns 3 anos, nessa foto, 4 anos. E o professor Werner estava dando uma oficina para o grupo, para a gente ver como é que funcionava o telescópio. Eu acho que ele pode falar melhor disso. Isso, Werner. Esse aí é o telescópio que hoje nós temos ali no prédio 12? Isso, é um telescópio newtoniano com bastante poder de aumento. Ele tem 3 opções de aumento, 50 vezes, 133 vezes e 200 vezes. Tá. É um telescópio assim, com ótimo custo-benefício. Ele possui um motor para acompanhamento sideral, porque na verdade as pessoas imaginam que as estrelas giram em torno da Terra, mas na verdade é a Terra que gira em torno de si próprio, que produz esse movimento aparente dos astros. Então o telescópio precisa ter um motor de acompanhamento para que as estrelas se mantenham no foco do equipamento. E essa velocidade é muito rápida quando a gente utiliza o telescópio? E aí, para que se perca do foco? Se a pessoa não tiver com o motor ligado, em poucos segundos, 3, 4 segundos, o objeto já sai do foco. A estrela, a lua já sai do foco do equipamento. Então, por favor, não me entenda. Eu vou fazer o foco olhar para aquela estrela, ligar o motor e o telescópio vai lentamente acompanhando. Eu posso começar da ponta do terraço e terminar na outra. Formam-se filas de alunos ali, então cada um chega na vez. E o telescópio sempre continua apontando para o mesmo ponto, para a mesma estrela ou planeta. E ele vai alterando. Isso eu não tinha a menor ideia. O movimento aparente dele no céu, o telescópio vai percebendo. Tem um mecanismo de relógio internamente que... eu ia perguntar, é por GPS? Não. Não é assim, não é. Ele precisa ficar alinhado com o eixo norte-sul da Terra e tal. Certo. Mas então, temos a imagem aí de novo do telescópio? Isso, pode. A próxima, acho que ainda é nessa mesma oficina que tem o grupo todo da época. Ali o telescópio também, né? Quem está nessa foto? É a Eliana aqui? Isso. E ali o Werner. Eliana, tu estás olhando a posição da Eliana ali que está em pé, olhando, é por ali que... É por ali que é instalada a lente ocular no telescópio, através da qual a pessoa enxerga. Ele tem um espelho dentro, no fundo do telescópio, que reflete a luz das estrelas. É bacana de ver que ali onde tem... Cadê a imagem? Vai entrar aí. Ali onde está aquela abertura escura ali em cima, ali é um buraco mesmo. Esse negócio é um cano, né? Sim. Lá no fundo dele tem um espelho. Um espelho côncavo que gera a imagem. Essa imagem vai ser refletida e aí a gente desvia essa imagem para o lado onde está ali sendo observado na ocular. Né? Aí ali tem uma lentezinha e essa lente amplia essa imagem que está sendo produzida, na verdade. Produz imagens muito nítidas, consegue-se ver, por exemplo, as fases de Vênus, que muitas pessoas desconhecem o fato de que Vênus também apresenta fases como a Lua, então vê-se nitidamente as fases de Vênus, conforme a época do ano muda de fase. Sim. Pode observar Júpiter com algumas camadas, linhas na sua atmosfera e seus 4 principais satélites. Sim. Também se consegue ver Saturno, assim, que é o planeta dos anéis. Saturno, eu acho que tem uma foto depois vai ser mostrado, né? Todas essas fotos que a gente consegue visualizar da Lua, todas foram feitas com esse equipamento. Sim. Isso, tá. Deixa eu fazer uma pergunta muito interessante. Por que Plutão não é mais um planeta e tal? Eu até achei graça, faz um tempo, né? Faz. Na verdade, não existia, Plutão e tal, não existia um limite para dizer até que tamanho é um planeta, né? E aí, lá pelo ano 2002, Werner, me ajuda, 2003, eles acharam um outro astro, um pouco mais distante do que Plutão, que era o Sedna, que então daí seria
o 9º planeta? Isso? 10º. 10º planeta. Mas aí ele era maior do que Plutão e tal, não sei o quê. E aí começou aquela controvérsia. Nós vamos ter 10 planetas ou esse já não é mais planeta? Aí eles acharam a necessidade de fazer uma definição de até que tamanho nós vamos considerar planeta ou não. E daí tanto Sedna como Plutão ficaram com tamanhos pequenos, próximos, ou comparado aos outros planetas, considerados planetas do Sistema Solar. E aí, então, eles foram classificados como planetóides. Plutão é um planetóide. Em vista do tamanho. Né? E também da órbita de Plutão, que é desviada. Todos os outros planetas, os 8, então, planetas do nosso Sistema Solar, estão orbitando o Sol aproximadamente no mesmo plano. E Plutão ficava desviado desse plano. Né? Então, ele já era meio esquisito. Plutão sempre foi uma pessoa que saiu do eixo. Sempre andou à margem das coisas, né? Entendi. E Plutão também é até hoje o único planeta, ou planeta não, que não foi visitado por nenhuma sonda. Né? Os demais planetas todos já foram visitados por sonda. Mas já foi lançada uma sonda que vai chegar até Plutão. Foi lançada em 2006 e vai chegar em 2015. E vai nos enviar várias fotos. Provavelmente vai descobrir novos satélites que orbitam em torno desse Plutão planeta. é o mais desconhecido de todos, então. Agora, eu não sei também se essa é uma pergunta que cabe para você exatamente, mas descobriram este outro planeta que era muito maior. A pergunta óbvia e, ao mesmo tempo, estúpida. Por que não acharam antes? Se ele era tão grande assim? Ele estava muito longe? Por que razão? Sim, ele era mais distante do que Plutão. Ele passa por fora da órbita de Plutão ainda, né? Então, e claro, isso eu não sei com qual que eles estavam utilizando, com qual telescópio que eles estavam utilizando. Eu acho que é com esse que está na órbita, né? O Hubble. Então foi necessário um equipamento mais robusto que... O Hubble, ele já tem alguns anos de idade, inclusive, né? Mas ainda ele produz imagens muito boas e o fato dele ficar fora da nossa atmosfera permite uma nitidez melhor, né? E é muito distante. Mesmo Plutão é um planeta que a gente não consegue observar com o nosso telescópio. Quer dizer, lá está Plutão, vejam, essa é a bolinha Plutão. Como a gente faz com Vênus, por exemplo, Saturno, ou Júpiter, né? Marte, que a gente consegue perceber que é uma bola, que é uma esfera, né? Ou algo próximo disso quando olha no telescópio. Plutão a gente não consegue dizer, lá está Plutão. A gente tem que fazer um programa só sobre Plutão, essa personalidade diferente. É muito distante de nós, né? Então é mais complicada a observação dele e do que vem depois, inclusive. Então, depois disso, já se achou outros astros. E aí é que começou a bagunça, né? Vamos dar uma olhada, temos mais uma imagem aqui, vamos ver? Tá aí, as crianças... Vamos lá. E essa imagem? Dentro do projeto de astronomia, tem algumas oficinas que a gente vai até as escolas para ministrar. Então, algumas escolas que não têm condições de vir até aqui. Então, as professoras da equipe ou as bolsistas da equipe vão até a escola para ministrar a oficina, e ali era justamente uma oficina a respeito dos planetas, da constituição deles dentro do Sistema Solar. E cada uma está segurando... Isso, segurando um dos planetas para caracterizar. Plutão está aí, não? Não, só os 8. Plutão nunca está, né? Não, Plutão já caiu fora. Diga, professora. Nessa oficina, uma das coisas que a gente explora com as crianças e o pessoal que procura é muito a ideia dos tamanhos comparativos. Que quando tu começa a falar, daqui até o Sol tem 150 milhões de quilômetros, até a Lua são quase 400 mil quilômetros. Nenhum de nós tem a exata noção do que significa isso em termos de distância. Então a gente trabalha com modelos tridimensionais, que é uma coisa que a literatura da área aponta que dá um impacto positivo na compreensão dos fenômenos astronômicos. Perfeito. E outra coisa que se trabalha é com comparação de tamanhos. Então nessa foto aí, que estava aparecendo, as crianças trabalham com grãos, que é uma atividade que a gente se inspirou no planetário da URGS. A Terra é representada por um grãozinho de pimenta. A Lua é um grão de chia, esse chazinho que eu sempre digo que está na moda agora, eu não sei bem para que serve. Aí
eu acho que é Júpiter, que é uma noz, que então cabem Júpiter é o tantas maior de terras todos os dentro, planetas. e o Sol é representado por uma bola de vôlei. E aí eles têm uma boa noção, Essa e aí numa escala real, né? Eles têm uma boa noção de quem é maior, quem é menor, com uma escala que é rigorosa, porque respeita os tamanhos reais e fazem essa comparação. E aí eles também fazem a vivência na rua, quantos passos tem que dar para representar as distâncias. Então, para você ter uma ideia, um dia a gente fez essa vivência com um grupo de professores. Aqui na frente da Biblioteca Nova, a gente posicionou a pessoa que ficou segurando o sol, marcando a posição do sol. As pessoas foram caminhando, claro, tem o declive ali, a gente não foi tão rigoroso nesse aspecto, mas chegamos praticamente lá na Pasqualine, depois do totem ali da entrada do prédio 1, e tínhamos chegado apenas em Júpiter. Os outros planetas não couberam nessa faixa aí, precisávamos em torno de 1.000 metros para representar essas distâncias entre os planetas nesta escala, que é uma escala adequada. E os professores vão adaptando, então é um pouco do que a gente constrói nas oficinas. Nessas oficinas também é relatada essa questão que a gente comentou das marés, essas outras influências que, digamos, para um primeiro contato elas são mais perceptíveis, compreensíveis? A gente tem alguns assuntos que são sugeridos e as escolas escolhem. Essa parte das marés, como ela envolve o tema de gravitação e a maior parte dos atendimentos que a gente tem feito é nas séries finais do ensino fundamental. Sim. Então eles não têm solicitado, mas existe essa possibilidade sim, porque a gente tem oficina para isso. Muito bem. Bom, pessoal, terceiro bloco está chegando ao fim, a gente tem mais algumas imagens, então a gente vai guardar essas outras imagens para o quarto bloco para que a gente possa também falar um pouquinho mais do projeto e dar outras informações, tá legal? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Certinho. Quarto bloco, discussão do programa Centros de hoje. O tema é astronomia. Conosco a professora Sônia Gonzatti, o professor Werner Rettinger e a professora Eliana Borragini, todos professores de física aqui da Univates. A gente vai abrir o último bloco com uma das fotos que a gente ainda não mostrou. Afinal, a gente ficou discutindo muito sobre Plutão. Vamos lá então, essa é a foto. Eu quero já passar de imediato a palavra para a professora Sônia. Por favor, professora, o que a gente tem aí? Aí nós temos o Marcos, é um amigo nosso que foi aluno também do curso de extensão em astronomia que a gente oferecia até 2011. Um astrônomo amador, assim, com um profundo conhecimento e um grande admirador Marcos do céu. Marcos que está em claro ou escuro ali? Escuro, isso, desculpa, de camiseta escura. E outra pessoa, na verdade, eu não estou identificando, tá? Nem eu. Mas é uma sessão de observação. Era uma sessão de observação de noite. Isso, a gente, desde 2011, que um grupo se encontrou que gosta muito de astronomia, e aí foi fundado em Lajeado um clube de astrônomos amadores, no qual o Marcos e também Maicon Kishi, que é um ex-aluno aqui também, são os coordenadores. Tá. Então, se não fosse essa atuação institucional da Univates na astronomia, possivelmente essas pessoas não teriam se encontrado. E a partir dali um grupo que fomenta, a gente tem um grupo no Facebook da astronomia, as pessoas pedem para entrar e são feitas saídas de campo, que geralmente aí são atividades bem informais, né? O pessoal que já fez o curso ou não, alunos da graduação, piazada de ensino médio. Aquele equipamento que está ali é uma... Poderia colocar a imagem de novo aí, por favor, Cláudio? Esse equipamento aí é um telescópio refletor com um espelho no fundo, que é o mesmo sistema do nosso aqui, da Univates, que foi construído pelo Marcos. O Marcos trabalha numa indústria mecânica, ele constrói. Legal, que legal. Ele esse aí já é o novo dele, ele já construiu 2 e pode ver que a abertura é até um pouco maior do que o nosso também. Produz uma nitidez de imagens muito boa. Muito boa também. É um sistema de lentes que compõe o telescópio, assim? No caso ali a lente, como o Werner falou antes, já está na ocular, onde você vai fazer observação que amplia de novo aquela imagem que foi gerada primeiro por um espelho. Se você tiver só lentes, aí costuma-se falar em luneta ou então telescópio refrator. Isso é boa pergunta, né? A diferença de um telescópio e uma luneta.
A luneta só trabalha com um sistema de Tá. lentes, por isso se chama na técnica aí de telescópio refrator, e no caso o telescópio, Sim. mais usual, então faz a reflexão da luz utilizando um espelho. Tá aí. Então, tem uma tecnologia mais. E na verdade a imagem não é ampliada, né? A imagem é bem menor do que o objeto, Sim. mas a lente amplia a imagem inicialmente fornecida pelo espelho, a Certo. ocular ali, né? Tá. Em ambos os casos, ou na luneta ou no Ou telescópio. no telescópio. Tá certo. A gente tem algumas outras imagens, essas eu estou comandando por aqui, né? Mas o Claudinho tem algumas imagens lá também, Claudinho. Se tu puderes colocar as imagens aí do computador que está no nosso switcher, por gentileza, tá aí. Esta primeira imagem é uma imagem De Saturno. de Saturno, feita aqui na Univates. Aqui na Univates. Certo. A gente tem também algumas imagens de Júpiter, mas não sei. Essas foram tiradas com o telescópio do Marcos, inclusive, que ficaram muito boas. Claro. Essa que está aqui foi o evento do começo do ano, que então, coordenado pela professora Sônia, né? Tivemos o EREA, o segundo EREA, Encontro Regional de Educação em Astronomia, do Rio Grande do Sul. Foi o segundo Sim. que aconteceu e O aconteceu aqui segundo em do Lajeado. Rio Grande do Sul. O primeiro foi em Pelotas. Pelotas. Isso, eu fui lá participar e já com a intenção de trazer o evento para cá. Né? E a maioria dos participantes são relacionados à física? São professores Não. de geografia, Geografia. de biologia, Eu ia de falar agora. ciências, Pedagogia. astrônomos amadores Legal. do estado e de fora do estado vieram participar. Então ali está uma parte, né? Nem todo, porque ali foi o último dia do evento e alguns que foi no sábado de manhã tinham ido, e né? alguns já tinham ido embora. Foi um Isso evento foi de em 3 dias. Abril de 2013. Tá. Aqui na Univates. Aqui na Univates. Perfeito. Então vamos lá, temos mais algumas imagens do ERE. Aí, ó. Isso aí, nos 2 dias do evento, que foi quinta e sexta, no vespertino, aí a gente fez sessão de observação, usamos um software de apoio para os iniciantes entenderem o que estão vendo no céu. Hoje a computação é maravilhosa nesse sentido, como recurso, você olha no software e vai para o céu e procura aquelas configurações ali. Então o grupo aí fazendo observação, até aí na imagem aparece a professora Andréia Spessato, que também integra a equipe atual do projeto de extensão de Aqui astronomia. da Univates. É também professora de física. Mas é importante destacar que esse evento, ele também começa em 2009 e com o apoio do CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, como uma atividade de fomento ao ensino de astronomia. Capacitar os professores para trabalhar esse tema com mais segurança e com mais qualidade. A gente, onde é que... Qual é o país referência em astronomia? Tem essa informação? Onde é que mais se estuda e tal? Onde é que mais tem avançado? Todos os países colaboram, eles cooperam. Assim, até o Brasil tem horas, por exemplo, o Brasil tem um espaço na estação orbital e também tem horas nos grandes telescópios que são construídos pelo mundo. Os melhores lugares para instalar telescópios são a Ilha do Havaí, o Chile, a Austrália, alguns pontos nos Estados Unidos. Então, os telescópios são muito caros, então os países cooperam e contribuem na construção desses telescópios e cada um desses países tem algumas horas por ano que podem dispor do equipamento. No Chile tem um telescópio grande no deserto. Eu acho que é um uma dos maiores. cama, É um né? país que possui maior quantidade de telescópios. Mas o telescópio não é do Chile, né? Tá, Ele é um consórcio. consórcio. É. É interessante, faz o quê? Uns 4, 5 anos, mais ou menos, que saiu uma matéria grande ou que foi lançado um material desse no Chile. Não me recordo agora o nome, enfim. Mas o Chile é interessante, a situação do deserto talvez seja uma situação propícia, né? São duas coisas que tornam bom um lugar. A altitude, porque daí tu tem menos camada de ar para distorcer as imagens, menos poluição, certo. Né? E não ter cidades próximas, porque a iluminação atrapalha bastante. Aqui a gente já observa isso, né? Quando o nosso observatório no prédio 12 foi construído, não tinha nada em volta. Sim. Então era super bom de fazer observação do céu. Hoje em dia está cheio de holofote aqui Sim. em torno e esses holofotes atrapalham a observação do muito. céu. Tá Então, são principalmente esses dois fatores. Altitude e ser lugar deserto. Né? Certo. Temos mais algumas imagens aí, Cláudio? Do EREA também. Do EREA.
Então vamos ver. Aí. Isso aqui é a comissão organizadora, porque assim, ó, eu falei que é o segundo aqui no Rio Grande do Sul, mas já foram mais de 100 no Brasil inteiro. Sempre, né, puxados ou organizados por uma equipe que é nacional, né? Como é que é o nome do Aquele professor? senhor mais alto de camisa azul é o professor João Batista Canalha, ele é uma grande referência na área no Brasil de divulgação científica. Ele é coordenador nacional da OBA, Olimpíada de Astronomia do Brasil. Eu te perguntar, Olimpíada de Astronomia. Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA-A. E aí, e além disso, hoje é ele que coordena e faz essa logística dos ERES que ocorrem em todo o Brasil. Então, a gente, assim, pelo trabalho que foi desenvolvendo, eventos que a gente teve a oportunidade de participar, a gente conseguiu fazer algumas articulações e conseguimos concretizar uma das metas do projeto, que foi fazer um evento desses aqui, com bastante recurso externo, assim, um evento que custou pouco para os professores, porque teve esse apoio significativo. As escolas ganharam essa luneta aí, ó, todas as escolas levaram aí um telescópio. Toda a escola refrator. participante ganhou uma luneta dessa e aprendeu a usar. Então, aqui o professor dando curso, né, de montagem e utilização dessa luneta para as escolas poderem, né, ter o seu espaço. A gente está no segundo encontro regional, então. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, é. Qual é o estado do Brasil que está mais assim avançado com relação a encontros e a desenvolvimento? A região sudeste. São Paulo, São Paulo, principalmente, mas se a gente puder destacar São Paulo, Minas Gerais e Paraná, hoje são os estados que têm, Rio de Janeiro está começando agora, que tem um trabalho mais forte de educação em astronomia, até por parte dos governos estaduais, então tem uma caminhada mais avançada que o Rio Grande do Sul. E trabalhar com isso significa trabalhar com as crianças? Também. Professores. Professores e tal. O tempo está curto, vamos lá passar mais algumas fotos então para a gente terminar. Temos aí, Cláudio. Tá, aqui na Univates. Aqui foi a oficina de foguetes, né? Então, durante o EREA, né, teve a produção dos foguetes e ali nós estávamos na competição para ver quem é que mandava o foguete mais longe. Mas foguete tem a ver com astronomia? Porque é gravitação, né? Lançamento de projéteis. Tudo tem a ver com astronomia, se o senhor que está em casa agora. Como é legal sabia. Esse negócio? Meteorologia. Meteorologia e tal. Temos mais? Não? Terminou? Tá. Bom, pessoal, acho que foi bem interessante, ainda que o tema seja extremamente complexo, tenha muita coisa que a gente pudesse conversar, mas eu acho que ficou um pouco claro para a gente a amplitude do tema da astronomia. Legal também saber a atividade que a Univates faz aqui com relação a esse tema. Então, professora Sônia, professor Werner, professora Eliana Borragini, professores de física aqui da Univates, obrigado pela presença aqui no programa, espero que vocês tenham gostado. Acho que o pessoal que estava em casa achou também divertido a gente falar um pouco de astronomia assim, em alto astral, para mostrar, enfim, o que essa área pode nos sugerir de temas e de discussão. Tá certo? Muito obrigado e até um próximo programa Centros. Que agradecemos. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.